Júnior Amorim, eu dizia responsabilidade. Grande vitória começa com um grande time. Esse grande time nós já temos. E a grande vitória vamos buscar a partir de hoje com muita convicção. Ele cuidou com responsabilidade, seja no campo, seja na cidade, trabalhando pelo seu povo. Por isso o povo quer ele de novo. São Benedito quer seguir em frente, com Juninho do lado da gente. A verdade é uma só, com Juninho a certeza do melhor. Juninho é 70, o bom trabalho não pode parar. O povo pede, fica Juninho, 70 vai continuar. Fica Juninho, o trabalho bem feito não pode parar. São Benedito do Sul vai avançar. Olá pessoal, boa noite. Você internauta, amigos que está em casa agora, receba o nosso boa noite, né? O boa noite diferente. Hoje damos início aqui a uma série de entrevistas com o prefeito Júnior Amorim, né? Eu, o Alex, a gente está aqui para conduzir essa entrevista e desde já agradeço a Deus pela sua audiência, agradeço a Deus por você estar em casa aí nos assistindo com muita saúde, tá bom? Olha, boa noite Júnior Amorim, boa noite o nosso grande Alex. Boa noite Isaías, boa noite a todo o público que nos assiste pelas redes sociais, através dos canais, através do YouTube. Queremos saudar o prefeito Júnior Amorim, toda a equipe técnica que aqui está, o povo de São Benedito no geral. Boa noite, prefeito. Boa noite, Alex. Boa noite a todos que nos acompanham através do Facebook. Uma noite especial, né? Vamos conversar um bocado aqui, conversar para o povo, para o cidadão são beneditense. Para começar, eu gostaria de ler aqui um pouco da biografia do prefeito Júnior Amorim. Cláudio José Gomes de Amorim Júnior, filho de Ana Cristina Neves de Moura Amorim e Cláudio José Gomes de Amorim. Nasceu no dia 12 de março de 1983. Ainda em sua infância, veio com seus pais e irmãos morarem em São Benedito do Sul. Seus irmãos, Ana Cláudia de Neves Amorim e Luiz Carlos de Moura Amorim, vieram morar no Engenho Mangue, de propriedade do seu avô Luiz Moura Amorim, proprietário da água mineral São Benedito. Em sua adolescência, cursou o ensino médio em Garanhuns, conciliando seu estudo com o trabalho. Na empresa da família, concluiu sua graduação em administração. Em seguida, pós-graduou em gestão pública. No ano de 2013, casou-se com a Biana de Rocha Gomes, em uma cerimônia histórica, onde compartilhou esse seu momento importantíssimo em sua vida, convidando todos os cidadãos são beneditenses para compartilharem esse marco em sua existência, onde desse fruto nasceram Heloísa de Rocha Gomes de Amorim e Cláudio José Gomes de Amorim Neto. Seguindo os passos de seu pai e apaixonado pelo povo são beneditense, ingressou na vida pública, com o intuito de fazer ainda mais pelo povo. Convidado a ser secretário de Cultura no período de 2009 a 2012, destacando-se com grandes e pioneiras ações na área da cultura e do esporte. Enquanto secretário, recebeu o título de cidadão são beneditense, assumindo ainda mais o seu amor pelo povo. Em 2012, foi eleito o vereador mais votado da história de São Benedito do Sul, assumindo a presidência da Câmara logo no primeiro ano de mandato. O amor pelo povo são beneditense destaca-se em sua carreira pública e o grupo lhe convida para ser candidato a prefeito nas eleições de 2016. Vindo a ser eleito com uma expressiva votação, passando por grandes desafios e conquistas em seu primeiro mandato, foi considerado o segundo melhor prefeito do estado de Pernambuco, segundo o ranking dos prefeitos do blog do Silvinho. Melhor prefeito da Mata Sul, 19º melhor prefeito pelo índice de convergência do Tribunal de Contas do Estado. Primeiro lugar no município mais transparente da Mata Sul, segundo o Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, estando entre os 20 melhores municípios do Estado. Conseguiu, em suas ações, vacinar 100% do rebanho contra a febre aftosa. Esse currículo, o grupo político e o povo que Juninho Amorim tanto ama, não poderiam deixá-lo de apoiar mais uma vez
para fazer ainda mais por nossa cidade. Estamos aqui hoje reunidos na primeira live com ele, com o nosso amigo Juninho, que cada dia tem se doado mais e mais para trazer melhorias para o povo de São Benedito do Sul. Juninho, é um prazer estar ao seu lado, é um prazer fazer parte dessa história, é um prazer fazer parte deste momento tão importante para o povo de São Benedito do Sul. E hoje nós vamos falar de saúde. Alex, você lendo a biografia do prefeito Juninho, e eu me lembrei de um fato, há muitos anos atrás, o pai de Juninho, o saudoso Cláudio Amorim, era o prefeito do município, e o nosso, num ano ele era secretário, mas eu cheguei lá no Mangue e encontrei Juninho descarregando e carregando caminhão, tanto ele como o Caio, o irmão dele. Então, isso nos orgulha, né? E eu queria saber do prefeito. Prefeito, já foi um primeiro desafio seu, foi cuidar dos negócios da família, no caso da água mineral, né, Juninho? Verdade, Isaías. Esse é um costume da família, né, de trabalhar, e costume e necessidade, né? Meus avós batalharam muito desde cedo, tanto José Amorim tinha uma padaria e meu pai e os irmãos sempre trabalhando de dentro, ajudando, meu avô Luiz Moura da mesma forma, e foi um costume passado para meus pais. E a gente, muito pequeno já, enquanto eu estudava, a gente chegava à tarde em casa e à tarde a gente passava na empresa. E é um costume dos meus pais e que graças a Deus nos trouxe muita coisa boa, muita experiência, que é você quer não ter função, a gente trabalha no que precisar e no que tiver que fazer. Então na água eu cansei, eu e meu irmão, minha própria irmã também, eu e meu irmão, é carregar caminhão. Quantas pessoas não já nos viram fazendo entrega aqui em São Benedito e em outras muitas cidades, minha irmã também na linha de produção, como minha mãe e meu pai fazia. Então esse processo também nos traz experiência para poder administrar, né? E assim também se deu, Isaías, com a coisa pública, né? A gente já era um sonho do meu pai foi político desde pequeno, meu avô José Amorim, deputado, como vocês bem sabem, como todos sabem, foi prefeito de Canhotinho, meu tio também, Carlos Amorim, meu tio hoje, Célio, é vereador em Canhotinho, então tem um histórico político. E meu pai tinha um sonho de me ver prefeito de São Benedito do Sul, e desde cedo foi me preparando, e eu fiz faculdade de administração, me pós-graduei em gestão pública, né? Logo no seu segundo mandato, assim que eu concluí a pós-graduação, ele me convidou para ser secretário municipal, e eu fui secretário de Cultura e Desportos, graças a Deus com uma bela equipe, e a gente conseguiu fazer um trabalho muito bom e destacado. Me promovi, me candidatei a vereador, na época, graças a Deus, a esse respaldo do meu pai, fomos o vereador mais votado da história de São Benedito, o quinto mais votado proporcionalmente do Estado, e me credenciou a ser presidente da Câmara, em que a gente fez com muita coragem, tendo várias posições de destaque que até hoje eu me orgulho. Como uma delas, eu fui o presidente que pela primeira vez na história levou uma reunião da Câmara de Vereadores ao distrito de Igarapeba. Eu fui o presidente da Câmara que pela primeira vez elaborou, que fez uma audiência pública. Na época a gente discutiu sobre a segurança pública, que estava com altos índices, e a gente convidou juiz, promotor, delegado, comandante de batalhão, e foi muito proveitosa. Comecei a fazer as prestações de contas mensais no plenário, convidando a todos para participarem, para conhecerem tudo que entrou, tudo que entrava, tudo que saía, entre outras muitas ações que me orgulho de ter passado por lá, até chegar como prefeito. Isso me deu, Isaías e Alex, isso me deu muita experiência, muita vivência em todas essas áreas, para chegar até prefeito, para poder aplicar, principalmente num momento tão difícil que foi esse mandato, né? Quer dizer, se preparou bem, né? Primeiro começou lá com a família cuidando dos negócios, depois passou a ser secretário, a vereador e hoje prefeito. Isso foi uma escola para você, né, Júnior? Com certeza, Isaías. Começando de baixo, de criança, de adolescente, já
já trabalhando, já me empenhando na empresa da família e depois na área pública, onde dentro dessa passagem fiz vários cursos, várias capacitações, me preparei parece que estava escrito para um momento difícil. Amém. Isso é notável, isso é notório, o povo de São Benedito sabe disso. O povo de São Benedito te vê nas ações, Juninho, com a mão na massa, né? A gente vê aí as obras acontecendo e você no meio do povo. A gente sabe disso, é uma coisa que enaltece ainda mais o seu trabalho, a sua dedicação, o seu amor, o seu carinho que você tem pelo povo são beneditense, né? Que tão bem acolheu a família Amorim, que a família Amorim também tão bem retribuiu todo esse compromisso, toda essa dedicação do povo. Nós sabemos, Juninho, indo para o tema agora da saúde, né, que a saúde pública no Brasil, ela é, digamos assim, um dos piores gargalos a se enfrentar, né? Porque a gente sabe, a esfera nacional sofre, a esfera estadual sofre, e quem mais sofre são os pequenos municípios, a exemplo de São Benedito do Sul e tantos outros, né? Então, prefeito, eu gostaria que você falasse um pouco das dificuldades que existiram para gerir o município, gerir a saúde, nesses 3 anos e 10 meses do seu primeiro mandato como prefeito de São Benedito do Sul. Eu volto um pouquinho, Alex, à sua primeira pergunta, quando você falou de enfrentar de perto, de estar junto em momentos de dificuldade. E eu posso dizer de peito aberto e com muita coragem de que essa determinação, essa proximidade, essa coragem de estar diante, de chamar para conversar, de ouvir, vem muito do nosso papel, do nosso caráter. Hoje eu ouço, eu vou a todas as comunidades, eu passo de casa em casa, eu vou a reuniões, eu sou muito presente nessa questão. E o que me faz ser assim é o jeito com que eu me dediquei nesse mandato, como se diz aquele ditado, dando a César o que é de César. Eu cuidei do patrimônio público e cuido até hoje com muita responsabilidade, com muita dedicação, com muita honestidade. Isso é o que nos dá a coragem de enfrentar os problemas de perto, de cabeça erguida, com muita coragem. Então, voltando também, Alex, não só na saúde, mas foi um mandato de muitas dificuldades. Posso afirmar com muita certeza de que foi o mandato mais difícil da história de São Benedito do Sul. E por vários aspectos, por vários fatores. Antes de tudo, como todos sabem, da grave crise econômica que o nosso país vem enfrentando. Esses últimos anos foram anos muito difíceis para todos os municípios, para todos os estados, para o nosso país, como todos acompanham. E principalmente para municípios pequenos, como é o caso de São Benedito do Sul, que vive quase que exclusivamente de transferência de recursos federais, que não tem muita arrecadação própria para poder enfrentar as dificuldades, para poder distribuir as responsabilidades. Então, São Benedito, como um município pequeno, a gente depende de transferência de recursos, principalmente os federais. E essas dificuldades, essa crise, atrapalhou muito a questão financeira. A gente começou 2017 com um orçamento menor do que a gente teve em 2016, para você ver. Se levar em consideração que se teve inflação, que se aumentou o salário mínimo, que se aumentou pisos, que se aumentou despesas de custeio, como combustível, como energia, como essas coisas básicas, e a gente tem um orçamento menor, em quase entre 6% e 8% menor do que 2016, é uma coisa que nos deixou... Não nos entristecemos, pegamos com mais coragem, mas tirou aquela coisa que a gente tinha de já começar com o pé direito, de fazer uma coisa diferente. E ainda no mesmo mandato, eu posso também destacar uma seca que todos não me deixam mentir. Nos primeiros meses de 2017, a gente vinha na fase aguda de uma seca, a gente teve praticamente 10 anos de estiagem, onde choveu muito pouco nos invernos. Então a gente tinha comunidades na zona rural praticamente sem água, a gente tinha animais morrendo, que a gente nunca viu isso em São Benedito, né? A gente tinha períodos de 15 dias nas torneiras sem água. Então, uma fase muito delicada. E, perdão. São esses fatores que emocionam, né? A gente vê a sua emoção,
nesse momento, porque a gente sabe da dificuldade do gestor em ver o seu povo sofrer, né, Perdão, prefeito? Alex. Atrelado a isso, logo depois dessa cheia, e a gente conseguiu algumas coisas na época, perfuração de poços, algumas ações que vinham amenizar, porque resolver nos consegue. Logo depois veio aquela cheia de 2017, que todos lembram muito bem, uma das maiores cheias que São Benedito já viu, onde ficaram mais de 400 famílias desabrigadas aqui e em Igarapeba, onde existia uma dedicação total, onde a gente, como você disse, chegou junto, a gente pisou na lama, a gente deu todo o suporte que poderia, contou com uma equipe maravilhosa que a gente tem, especialmente na assistência social. E, inclusive, nesse ano, a gente deixou de fazer o tradicional São João de São Benedito, que a gente faz com muita maestria, com muito carinho, que a gente é destaque, e a gente deixou de fazer para focar nessas famílias que estavam precisando. Então, já começamos com um orçamento menor e já começamos com crises, com tragédias, que piorou muito mais a situação. E sem falar nessa desastrosa pandemia que nós enfrentamos, uma coisa atípica, uma coisa nunca vista no mundo, né? Que vem nos trazendo sérias dificuldades. Quem imaginava que um dia o mundo ia parar? E parou o mundo essa pandemia. Imagine se um país rico, moderno, desenvolvido como os países da Europa pararam. Imagine o sofrimento de um país pequeno, de um município pequenininho que vive de recursos de transferência federais, de impostos, com tudo parado. Então, foi um mandato muito difícil, certamente, afirmo com toda convicção, que foi o mandato mais difícil da história de São Benedito do Sul. E tenho muito orgulho em dizer que estamos superando e, o melhor, estamos avançando. Juninho falou sobre a pandemia, né, que nos deixou o mundo abalado, né? E São Benedito não foi diferente. Eu gostaria de saber do prefeito quais foram as ações que o senhor realizou para que combatesse o Covid-19 no município. Isaías, antes de tudo, não se governa sozinho. Graças a Deus, eu consegui formar uma equipe muito boa, uma equipe de secretários destacados, envolvidos, preocupados com o município, com o nosso cidadão, e partiu muito daí também. Eu aproveito para fazer um agradecimento, para parabenizar toda a equipe da saúde, desses profissionais que estiveram e estão à frente, que se exporam ao vírus, às dificuldades, à sua saúde, à sua vida, para defender e para cuidar do cidadão de São Benedito do Sul. Então, me sinto muito orgulhoso em poder fazer a gestão, em poder participar dessa equipe e desses profissionais que tanto se dedicaram e estão se dedicando e fizeram com que, graças a Deus, junto com as ações que a gente fez, que a gente implantou, fizeram com que a gente passou com sofrimento, passou como em todos os lugares do mundo, mas com sofrimentos menores, com poucas vidas perdidas, né? E com tanta batalha, com tantas ações que a gente implantou. Então eu poderia destacar, Isaías e Alex, as barreiras sanitárias que a gente implantou de imediato. A gente foi um dos primeiros municípios a implantar barreiras sanitárias, tanto aqui em São Benedito como em Igarapeba. Uma barreira sanitária de verdade, uma barreira sanitária com aparelhos modernos para aferir a temperatura, com produtos para fazer a limpeza dos transportes, parando todos os veículos, fazendo uma triagem de quem chegava ao município e ia ficar esse acompanhamento. Então, isso foi uma ação importante e que até hoje a gente vem fazendo. Apesar de a gente ver que em alguns municípios já se desfizeram, a gente vem ainda fazendo, porque infelizmente essa pandemia ainda não passou. Outra ação que a gente fez importantíssima e graças a Deus usamos pouco, foi a construção de um leito de retaguarda, onde a gente mobiliou, equipou para fazer os atendimentos dos casos leves. Caso grave, teria que ir para uma UTI e se deslocar para outros municípios. Mas casos leves a gente cuidou aqui, cuidou muito bem de quem precisou, graças a Deus. Eu destaco também essa equipe que a gente formou para monitorar esses casos. Uma equipe
liderada por Eloá, que agradeço sempre que a vejo, faço questão de agradecer o grande trabalho que ela vem fazendo, em que a gente fez esse monitoramento de todos que chegavam de fora, isolando por 14 dias, quando se começou as infecções, isolando, acompanhando, ligando. Isso foi importantíssimo para que a coisa não se alastrasse com grande proporção. Eu destaco também uma ação que a gente fez que de certa forma nos ajudou no combate e também ajudou economicamente. A gente contratou costureiras locais para confeccionar máscaras para a gente fazer a doação ao nosso cidadão. Isso, fizemos mais de 10 mil máscaras e doamos para o nosso cidadão. A gente produziu, através da Secretaria de Cultura e Turismo, lives com nossos artistas locais, com não só músicos, mas também de artistas de artesanato, onde a gente procurou incentivar esse pessoal para que não caísse naquele esquecimento, para que eles estivessem em contato com o nosso público, para que o pessoal ficasse relembrando e que eles se sentissem valorizados num momento de tanta dificuldade. E foi especial essas lives. Todo domingo, você apresentando, Isaías, com muita maestria, e foi muito importante a gente rever nossos artistas, principalmente porque foi num momento delicado, né? Um momento de festa junina, que, como eu já falei, é a festa que a gente mais se destaca, e eles parados nesse sofrimento. Inclusive, foi muito... a gente conheceu artistas novos, né? Com certeza. Que a gente não conhecia. Artistas até que moravam em outros municípios, mas que fez esse resgate e que, se Deus quiser, ao final dessa pandemia, estarão com a gente aqui curtindo nossas festividades. A gente implantou, Isaías e Alex, e todos os que nos ouvem, tendas na casa lotérica para que o pessoal pudesse receber o seu auxílio com mais conforto, né, com a proteção que não chegasse o sol. Marcamos o chão com a distância permitida, com a distância recomendada para que eles ficassem numa distância segura e que diminuísse o risco de contágio, né. A gente produziu, vocês sabem que isso é um assunto para outra live, mas eu vou adiantar, que São Benedito do Sul, especial Igarapeba, a gente tem um celeiro de artistas, né? Então a gente aproveitou de alguns artistas desses para produzir vídeos instrutivos, que divulgou em redes sociais, para orientar, para deixar o pessoal sabido das recomendações, das orientações dos órgãos de saúde. A gente produziu, a gente doou, a gente fez essas 10 mil máscaras que eu fiz, que eu disse, mas a gente comprou muito mais, a gente conseguiu doações com amigos e a gente passou facilmente dos 15 mil. Então, a gente doou mais do que a gente tem, certamente mais do que a gente tem de habitante hoje. E lembrando, mais de 16 mil máscaras. Prefeito, que nesse momento das máscaras se enfrentava uma crise nacional por EPIs, né? Exatamente. Ninguém Alex conseguia comprar. Alex, a gente chegou, eu e o secretário, a gente chegou a comprar máscaras em Mercado Livre, em OLX, com recurso nosso, para não deixar faltar, principalmente os profissionais de saúde. Mesmo sabendo que eles enfrentariam, porque o trabalho deles foram muito dedicado, mas a gente sabia que precisava fazer isso. E com essa dificuldade a gente chegou a procurar, a gente comprou máscaras em Petrolina, para vocês terem uma ideia, para não deixar faltar aqui, graças a Deus. Dentre outras ações que eu destacaria, a gente entregou mais de 4 mil cestas básicas nesse período para aquelas famílias que estavam extremamente prejudicadas por essa pandemia, e a gente levou um pouco de atenção, um pouco de alguns produtos para que pudesse aliviar o sofrimento desse pessoal. Entre muitas outras ações que eu não lembro agora, mas a gente fez uma ação que eu achei importante também. Nos primeiros dias da pandemia, a gente contratou uma empresa para fazer a desinfecção de todos os órgãos da saúde, todos os postos de saúde, do hospital, isso semanalmente, das ambulâncias, dos veículos que estavam destinados à saúde, né? Isso foi também, inclusive nas principais vias, aonde se instalou a feira. Até hoje é importante destacar também que a Feira Livre, a gente fez todo um processo de organização, a gente separou os bancos nas medidas orientadas, a gente exigiu o cumprimento de álcool e de máscara no pessoal, a gente fez barreiras sanitárias nas entradas, exigindo o distanciamento, as máscaras, e essa desinfecção que eu falei também desse espaço da feira, das principais vias, de praças
e dos órgãos de saúde. Tenho certeza que essas ações juntos com o trabalho dedicado dos profissionais de saúde, junto com a dedicação do nosso povo, que é um povo que é muito atencioso, que é um povo muito dedicado, que é um povo muito unido, e quando a gente enfrenta essas dificuldades, estão todos juntos para enfrentar. Então, junto com tudo isso aí, a gente conseguiu, graças a Deus, minimizar esses problemas da pandemia aqui em São Benedito do Sul. Quero até parabenizar o prefeito Via Alex pela atitude que ele tomou com relação à viatura do SAMU, que não estava pronta, não estava legalizada para atender o pessoal, e o senhor assumiu o risco e colocou o SAMU à disposição da população de São Benedito do Sul. Quero parabenizar ao nosso prefeito Júnior Amorim. Isso, Isaías, é uma das coisas que eu costumo dizer, que para ser gestor hoje em dia não basta estar preparado, não basta ter experiência adquirida em estudo. A gente tem que ter experiência, a gente tem que ter coragem de ser gestor para enfrentar as dificuldades. E essa foi uma oportunidade. A gente tinha um veículo do SAMU que a gente conseguiu novo, estava parado porque o Detran estava fechado, não estava fazendo emplacamentos. E eu assumi, na época, a responsabilidade por ele rodar sem placa, mas botei para funcionar. O povo estava precisando, era um instrumento importantíssimo para o combate, até para fazer uma transferência rápida de uma eventual necessidade. E a gente precisava de ter esse veículo, e a gente botou para rodar mesmo com coragem e assumindo as consequências para que ele pudesse estar ajudando nossa população. Ou seja, o gestor também tem que ser macho, né? Com certeza, tem que ter coragem, tem que ter experiência e essa coragem para enfrentar, principalmente o momento de dificuldade. Quem, hoje em dia, Isaías, se colocar à disposição de uma cidade, de um município, sem ter experiência, falo experiência de gestão e experiência política. Quem não tiver coragem, quem não tiver essa vivência nas dificuldades, pode colocar um município ao desastre, e que na situação que se encontra hoje com tanta dificuldade, se a gente errar um mês, pode ser que o mandato todo não consiga corrigir. Prefeito, falamos aqui de dificuldades, de crises, de tudo que foi enfrentado durante o seu primeiro mandato, durante esses 3 anos e 10 meses de mandato, que aqui eu aplaudo, parabenizo por tamanha maestria em gerir o município de São Benedito do Sul, um município, como já falamos, pequeno, com poucos recursos, mas que o povo sorri. E o povo sorri porque ele é bem administrado. Mas agora chegou aquela hora de falar das coisas boas, né? Porque em meio a tanta dificuldade, a tanta crise, o governo Júnior Amorim conseguiu se destacar e foi tão bem premiado, como todos nós sabemos, com diversos prêmios, pelas suas ações, pela sua forma de gerir, pela sua forma humana de abraçar a causa, por esse amor total que você tem ao povo de São Benedito, essa cidade que tão bem sabe acolher as pessoas. Eu sou prova viva disso. E gostaríamos de falar, que você falasse um pouco das conquistas, das ações na área da saúde nesse seu primeiro mandato. Verdade, Alex. A gente se orgulha, em meio a tanta dificuldade, a gente ter conseguido se destacar com premiações reconhecidas e por órgãos importantes. Eu destaco, a gente foi escolhido o 2º melhor prefeito do estado pelo ranking dos prefeitos, um orgulho muito grande. Eu fui escolhido o melhor prefeito da Mata Sul pelo blog do Silvinho. A gente conseguiu ser o município mais transparente da Mata Sul, o prefeito e o município mais transparente de nossa Mata Sul. A gente recebeu uma premiação na agricultura, como você bem falou. Ficamos entre os 20 municípios do estado que conseguiu completar 100% da vacinação da aftosa. A gente recebeu o prêmio em 2018 do município que mais evoluiu na Mata Sul, segundo município que mais evoluiu nos anos finais do IDEB. A gente conseguiu ficar entre os 19 do estado pelo ICC, que é um índice de convergência contábil do Tribunal de Contas. Nós ficamos entre os 19 que foram aceitáveis do estado. A gente recebeu um prêmio a semana passada, com muito orgulho, mais uma vez, na área da educação, o município da Mata Sul com maior proficiência em português. Então, uma série de títulos, de conquistas que vem exaltando, que vem nos dando mais coragem, que vem nos dando mais força para continuar trabalhando por São Benedito do Sul. E na área de saúde, Alex,
eu destaco ações importantíssimas que conseguiram fazer com que a gente tivesse esse trabalho destacado. Claro que eu não vou negar, dizer a vocês, eu não vou vir com hipocrisia dizer que a saúde está perfeita. A saúde é um problema nacional. A saúde não é um problema municipal, é nacional. Hoje, a gente paga por uma consulta particular, graças a Deus, eu tenho a oportunidade de fazer isso, agradeço muito a Deus por isso, e a gente vai pagar uma consulta, um exame particular, e a gente passa o dia todinho para ser atendido. Fica numa cadeira esperando. Imagina o serviço público. Mas, graças a Deus, a gente conseguiu, com algumas ações, avançar na saúde em São Benedito do Sul, e avançar em momento de dificuldade, em momento de pouca receita, em momento de várias crises de pandemia, e como não faríamos se tivesse condições. Então, eu posso destacar uma das ações que me orgulha muito na saúde, nesses 3 anos, foi a recuperação que a gente fez daquele veículo da unidade móvel de saúde, e que todas as sextas-feiras a gente leva essa unidade para uma comunidade de São Benedito, onde a gente oferece um serviço médico de qualidade, onde a gente oferece um serviço odontológico de qualidade, onde a gente vai fazer a vacinação dessa comunidade. E hoje eu não posso acompanhar pelo período político, mas está indo, parou por conta da pandemia, voltou agora, toda sexta-feira está numa comunidade. E eu destaco um dia que a gente esteve lá, numa comunidade, em que uma senhorinha chegou lá para ser atendida, e ela disse, com os olhos cheios de lágrimas, Isaías e Alex, que nunca tinha sido atendida por um médico. Você vê que ainda existe isso. Né? Tem gente que não gosta, que tem medo de ir, e o médico chegou na porta dela e ela pôde ser atendida, graças a Deus. Então isso nos orgulha muito, e é um serviço que a gente vem fazendo com muita dedicação, com muita dificuldade, mas a gente vem mantendo, que a gente sabe que é importante também. Eu destaco algumas ações pequenas, como a implantação da assistente social no hospital, serviço importantíssimo, que dá essa atenção, que dá esse primeiro cuidado ao nosso paciente. A gente fez a reforma do posto de saúde da Cidade Baixa, onde todos já viram, ficou linda, adaptado para as necessidades. A gente foi lá, ouviu a comunidade, a gente ouviu os profissionais daquele posto e adaptou para o que eles achavam que seria melhor. E só melhorou o trabalho, graças a Deus. A gente conseguiu um veículo novo de TFD aqui para São Benedito, né? A gente tinha só aquele de 16 lugares, o motorista mais 15. A gente conseguiu um mais novo de 21 lugares, com ar-condicionado, muito mais moderno. A gente entende que já é um sofrimento o serviço. Quando você procura saúde é porque já está com algum sofrimento. E para se deslocar daqui para Recife, teria que ser num instrumento, num veículo mais confortável. E a gente conseguiu fazer isso, graças a Deus. Eu também destaco uma caminhonete L200 que a gente conseguiu para os serviços de ACS e de endemias, para melhorar, para se conseguir chegar mais longe e incentivar esse serviço. A gente conseguiu, graças a Deus, Isaías e Alex, com muita luta, com muito esforço, com muita economia, com muita responsabilidade, abrir o posto de saúde da Chã do Cajá, uma grande conquista. A gente hoje ainda está defasado de postos de saúde no nosso município, e esse posto veio a melhorar não só o atendimento naquela localidade, mas desafogou as outras e fez com que todo mundo fosse melhor atendido. Então isso foi uma ação importantíssima. Hoje tem médico, o dentista está começando agora, como é uma ação que foi muito restrita na pandemia por estar em contato direto então está voltando agora também o serviço. Mas foi importantíssimo essa abertura. A gente adquiriu uma ambulância e tem novidade aí para frente a respeito de ambulância. Eu vou falar mais na frente sobre isso. A gente, hoje, pouca gente sabe disso, mas hoje se faz eletrocardiograma em São Benedito do Sul. A gente conseguiu, graças a Deus, uma emenda para comprar os aparelhos e já é feito já é ofertado ao nosso cidadão esse serviço aqui em nossa saúde, o eletrocardiograma. Nós contratamos um pediatra, tem um pediatra hoje fazendo o atendimento das crianças em São Benedito, que é uma especialização a mais que a gente conseguiu, um ambulatório a mais, graças a Deus. A gente fez algumas reformas setoriais lá dentro do hospital. A enfermaria pediátrica está uma coisa linda,
Quem passar pelo hospital vai visitar essa parte. A gente trocou todos os leitos, tanto dos homens quanto das mulheres, por leitos novos. E muitas outras coisas que eu poderia destacar, Alex e Isaías, no serviço da saúde, que com toda dificuldade a gente conseguiu evoluir. Uma coisa importante, a gente conseguiu nesses 3 anos fazer muitas amizades, conseguiu respeito de políticos. A gente, quando vai a Brasília, nosso deputado Sebastião Oliveira tem ajudado muito, mas a gente tem tido ajuda também de outros deputados. Porque a gente, quando vai lá, a gente não vai pedir voto, a gente não vai pedir ajuda para a gente vai pedir ajuda para o nosso município. Então a gente visita gabinete por gabinete e sai pedindo, inclusive por ofício, a ajuda de quem puder ajudar um município pequeno, um município batalhador, de gente humilde. E graças a Deus tem conseguido. Eu destaco que existe um recurso que passou a ser distribuído entre as cidades de custeio para atenção básica, para alta e média. E São Benedito, graças a Deus, conseguiu topar o teto desse recurso, tanto em 2018 como 2019. E é o que vem nos ajudando a custear muitas despesas da saúde. É o que vem nos deixando de cabeça erguida e com os serviços, graças a Deus, em dia na saúde em São Benedito. E isso é reflexo da gestão participativa, da gestão competente, da gestão que visa o bem-estar dos munícipes, que visa a saúde do município, né, prefeito? Como foi falado de tanta dificuldade de conseguir recursos em meio a tantas crises, e a gente recebe essa boa notícia, né? Isso prova, mais uma vez, que para governar um município feito São Benedito, tem que ter gabarito, tem que ter experiência, tem que ter responsabilidade, não pode ser de qualquer forma, né, prefeito? Com certeza, Alex. Como eu falei no início, essa experiência, essa vivência que a gente teve, foi o que nos deu a capacidade de enfrentar essas dificuldades e de conseguir avançar. Isso nos orgulha bastante. E a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque diante dessa dificuldade, quem não tem essa experiência, quem não tem essa vivência, quem não tem essa coragem, quem não tem esse apoio político também, pode transformar numa coisa ruim. E eu lembro muito de uma palavrinha que se costuma falar, mudança. Mas mudança se faz para melhor e para pior também. Então temos que ter cuidado com isso. A gente, graças a Deus, vem enfrentando as dificuldades com superação, caminhando de cabeça erguida e evoluindo e sendo premiado, graças a Deus. Para se governar, precisa conhecer e ser conhecido, saber os anseios da população, saber onde estão as dificuldades, saber onde tem que se aplicar o recurso público necessário, fazer a coisa pública com responsabilidade, fazer a coisa pública acontecer da forma melhor para os cidadãos. E é isso que a sua gestão tem feito em São Benedito do Sul. E isso tem que continuar. As pessoas têm que atentar para isso, que não é feito um trabalho de qualquer forma. O trabalho tem que ser feito com responsabilidade, com consciência, ouvindo as pessoas, porque o trabalho é feito para as pessoas. E é isso que é feito aqui em São Benedito, prefeito. Verdade, Alex. E eu destaco, a gente começou o período político já há alguns dias, a gente já vem fazendo visitas, a gente já vem ouvindo a comunidade. Eu tenho um respaldo, se um político falar que vai ganhar uma eleição, seja para vereador, seja para prefeito, e vai poder passar na comunidade todos os meses, ele é mentiroso. A gente assume responsabilidades, a gente começa a ter uma parte do tempo bem atribuída e a gente não consegue. E sabe por quê, Alex e Isaías? São Benedito hoje tem mais de 30 comunidades. Então, se você tiver que passar pelo menos uma vez durante um mês em uma comunidade, você tem que passar em todas. Você é o gestor de todos. Então, você já ocupa seu mês só em visitas. Então, o que é que eu tenho focado na minha gestão? Eu sou muito participativo, principalmente em reuniões. Eu incentivo muito a questão da associação, das comunidades, para que eles mesmos se organizem, para que eles estejam sempre entendendo
os seus problemas, e eu fui muito presente nessa questão. Eu participava de quase todas, eu participo, as reuniões deram uma parada, mas eu participo de quase todas as reuniões do Comudes, para ver de perto, para ouvir de perto os problemas e as necessidades da população. Mesmo que a gente não consiga resolver tudo, mas é importante conhecer os problemas. Eu, desde secretário, eu fiz muitas audiências públicas, eu costumo, sempre que me convidam numa comunidade, eu estou lá, seja para uma festa, seja para uma conversa, seja para uma reunião. Isso me dá respaldo de poder conhecer essas dificuldades, de poder enfrentar com a verdade, com o que a gente conheceu ali, ouvindo e participando da população. Sem falar que o prefeito Júnior Amorim não só é o prefeito de gabinete, né? O prefeito Júnior Amorim é parado nas ruas, atende as pessoas e principalmente também receber essas pessoas em sua residência, que isso é muito importante, né, Júnior? Isaías, eu costumo dizer que nós estamos prefeito, eu estou prefeito. Eu aprendi com meus pais a ser educado, a tratar todos bem, porque isso é o mínimo que a gente pode fazer, é dar atenção, é ser educado. E assim eu tenho feito. Eu tenho atendido a todos, eu cansei de sair da prefeitura 11 horas da noite, mas não deixo ninguém sem ser atendido. Na minha casa, eu costumo, Isaías, acordar de 5h30 da manhã para começar a atender o pessoal, para que de 8, 8h30 eu consiga ir para os municípios atendendo todo mundo direitinho, conversando com todo mundo e ouvindo a todos. Então essa questão de atenção é uma prioridade, é questão nossa de educação, de família, e a gente, graças a Deus, eu vou sair um dia da prefeitura e voltar a ser o cidadão que eu era no começo, com a mesma humildade, com a mesma atenção que eu dava às pessoas, da mesma forma que eu agia. Vamos falar agora de futuras ações. O que é que o prefeito tem para o município de São Benedito do Sul na questão futura das ações para o nosso povo? A gente, antes de tudo, Isaías, a gente tem fé de que essa pandemia vai passar logo, de que a economia vai voltar a caminhar e que a gente vai poder ter muito mais para avançar muito mais. Mas destaco, como eu falei antes, na questão da ambulância que a gente entregou, e uma notícia muito boa à nossa população. Ainda esse mês, provavelmente estamos batalhando para isso, para que ainda esse mês a gente consiga entregar 4 novas ambulâncias ao município de São Benedito do Sul, ao nosso distrito, a todo o nosso cidadão. Nós temos 4 ambulâncias hoje licitadas, nós temos 4 ambulâncias já contratadas e que a gente está dependendo simplesmente da entrega das 2 empresas que ganharam a licitação, em Salgueiro e em Garanhuns, para que a gente apresente, para que a gente entregue ao nosso cidadão 4 novas ambulâncias estruturadas e equipadas para atender com muito mais conforto ao cidadão que necessitar. A gente espera que não necessite, que elas fiquem paradinhas, mas se precisar, a gente vai dar mais essa modernidade, mais esse avanço, mais esses equipamentos aí para ajudar o nosso cidadão num momento de dificuldade. Eu destaco também, Isaías e Alex, é uma coisa que eu vou fazer com certeza, ampliar esse atendimento móvel da unidade móvel, porque tem sido uma ação importantíssima do nosso governo, a gente que tem acompanhado. Hoje a gente faz uma vez por semana, uma comunidade por semana, e a gente vai tentar fazer com que pelo menos 2 dias na semana essa unidade móvel esteja nas comunidades, atendendo muito mais gente, né, servindo muito mais ao nosso cidadão. Isso tem toda uma ajuda, isso desafoga os postos da cidade, isso leva mais serviços, esse conforto ao cidadão em sua comunidade, isso tem vários benefícios, é importantíssimo. Eu destacaria também a ampliação desses profissionais especializados, dos médicos, né? A gente conseguiu o pediatra nessa gestão, a gente tem a intenção, e é um serviço que, por incrível que pareça, a gente tem precisado muito, que é o serviço de psiquiatria, que tem, por incrível que pareça, a gente tem muitos casos, e é uma especialidade importante. A gente já tem um médico mais ou menos acordado, que a gente deve anunciar logo, e outras especialidades que venham também a suprir essa necessidade. Hoje é muito difícil, município pequeno, que não tem essas especialidades, a gente pegar
tem que fazer uma locomoção desse cidadão para um município maior, que tem um hospital regional. Isso nos leva a ter custos também de transporte, a dificuldade desse paciente de se deslocar, tudo isso aí atrapalha. Então, a gente vai focar também nessas especialidades, se Deus quiser, a partir do próximo mandato. A gente começou a reforma dos postos de saúde, né? Reformou o posto de saúde da Cidade Baixa. A gente já tem um projeto feito dos outros 2 postos, já estamos nos organizando praticamente com um recurso definido para fazer a reforma do Santa Rita e também ao de Igarapeba. Importante também, esses outros 2 postos de saúde que a gente tem, que está com obras paralisadas também, e a gente tem que falar deles com muita responsabilidade, né? Porque é uma obra gigantesca, é uma obra que ainda necessita de muito recurso para ser aberta, para se colocar em prática. Então a gente tem tido essa responsabilidade de começar a juntar, de ir se preparando, de ir se organizando para poder pegar e abrir logo em consequência. Esse da Chão do Cajá, a gente se organizou, a gente fez uma reserva mesmo com tanta dificuldade, mas graças a Deus conseguiu abrir. E nossa intenção é que nesse próximo mandato a gente consiga abrir também esses 2 postos que faltam, que é o da Fonte da Velha e que é aquele ali que fica entre Fortaleza e Alto Bonito. Então tem inúmeras ações aí Alex e Isaías. Como posso destacar também, a gente trouxe alguns cursos, algumas capacitações, principalmente para o pessoal da linha de frente de atendimento, que a gente também vê que é uma área que precisa melhorar, e a gente já tem algumas coisas direcionadas e planejadas nesse sentido. Na questão da abrangência da área dos ACS e de endemias, a gente fez um projeto enorme, a gente conseguiu mapear São Benedito do Sul totalmente, em cada casa, em cada família, por quantidade de pessoas, um trabalho que levou facilmente mais de 1 ano, uma equipe que a gente teve que contratar, conseguiu fazer esse levantamento, e a partir de agora, acho que provavelmente depois da eleição, a gente está começando a preencher essas áreas que ainda tem, que não foram nossas, mas que ainda tem essa ausência, essa precariedade de agente de saúde e de endemias. Prefeito, como bem você frisou, Juninho, não se trabalha só. Ninguém consegue gerir só. Ninguém consegue fazer a coisa pública funcionar só. Ninguém consegue carregar tudo nas costas, né? Precisamos do companheiro, precisamos do amigo, precisamos do profissional que está no lido diário com a população. Eu gostaria que, neste momento, você, como prefeito do município de São Benedito, como candidato à reeleição pelo Partido Avante 70, deixasse um recado para essa classe tão importante, tão aguerrida, tão batalhadora, principalmente nesse momento que o mundo enfrenta. Deixasse um recado especial para a equipe de saúde do município de São Benedito. Eu deixo, Alex, e eu falo não como gestor. Como gestor eu já falei, já agradeci, já falei da conduta deles. Eu falo agora como um cidadão de São Benedito do Sul, reconhecido através de um título de cidadão são beneditense. Eu falo como um pai de família que cria meus filhos aqui em São Benedito. Eu falo como um filho que tem mãe em São Benedito, como um irmão que tem irmãos em São Benedito, que tem tios em São Benedito, como um cidadão são beneditense. Eu agradeço de coração, do fundo da alma, eu agradeço com todo amor e carinho a esses profissionais por terem se dedicado, por estarem se dedicando, se expondo ao vírus pelo bem comum de todos nós. Então, muito obrigado a todos que fazem parte da saúde, especialmente os que estão à linha de frente, por essa dedicação, por estar se expondo a um problema de saúde, para ajudar, para combater, para prevenir a saúde de nós, cidadãos são beneditenses. Muito obrigado. Vejo sempre nas palavras do prefeito Juninho, quando a gente estava gravando os vídeos com relação aos informativos da pandemia, e o prefeito sempre agradecia o pessoal, a importância do pessoal da saúde diante dessa situação que a gente passou. Isso é louvável, né? Como o prefeito falou agora, falou não como gestor,
mas como pai, como filho, como cidadão são benitense. Juninho, queria que você fizesse as considerações finais e convidasse o povo também para a carreata e inauguração do nosso Comitê Avante, Comitê 70. Isaías, antes de tudo, né, dizer a quem está nos acompanhando, dizer que essa live é uma coisa atípica, é uma coisa que a gente nunca tinha feito antes, apesar de várias campanhas. E a gente está fazendo isso aqui hoje porque a gente tem responsabilidade com a saúde do nosso povo. A gente está fazendo essa live porque a gente não tem vaidade política. Porque hoje, isso é sabido de todos, que se eu quisesse hoje, se nós, com um grupo político, que aproveito para fazer um agradecimento à confiança de todos esses, não só candidatos, mas de pessoas políticas de São Benedito, que têm serviço prestado em nosso município, que muitos já fizeram por nossos cidadãos. Agradecer esse apoio, essa confiança. Nós temos hoje 9 vereadores da Câmara nos apoiando, nós temos hoje 35 candidatos, o maior grupo político que já adentrou, que já iniciou uma campanha política em São Benedito do Sul, apoios de grandes ex-prefeitos. Então, nos orgulha, e eu queria agradecer também esse grupo. E hoje, como eu vinha dizendo antes, facilmente, se a gente tivesse a vaidade de fazer um evento com 4.000 pessoas, 5.000 pessoas na rua, a gente faria. Que a gente sabe que a gente tem apoio, que a gente tem a confiança do povo, que a gente tem essa certeza. Mas a gente abre mão de fazer esses eventos para ter responsabilidade com o nosso cidadão. Então, se a gente está fazendo essa live, a gente poderia hoje estar fazendo um comício. E eu não fiz e não vou fazer enquanto os órgãos de saúde disserem que é um evento que está proibido. Então a gente está tratando com muita responsabilidade, a gente começou essa pandemia dessa forma e é assim que a gente vai sair dela, se Deus quiser, Isaías. Então, amém. Nós estamos abrindo mão dessas vaidades para ter responsabilidade com o nosso cidadão. Domingo agora, a gente faz uma carreata, uma grande carreata, carro, moto, a gente vai fazer um grande evento, a gente vai se deslocar para Igarapeba, no centro de Igarapeba, onde a gente vai inaugurar o comitê de lá, e a gente vem em carreata para São Benedito para inaugurar o comitê daqui. A gente já começa pedindo a Deus que nos traga, que seja um evento de muita paz, que seja um evento muito tranquilo, que seja um evento muito bonito, que aproveito para dizer a todos que irão participar, que tenham também essa responsabilidade, né? A gente precisa seguir as orientações, as recomendações dos órgãos de saúde, que todos permaneçam dentro dos seus carros, a gente não pode fazer aglomeração ainda. Às vezes eu sou contestado, Isaías e Alex, não, mas tal município está fazendo, mas tal candidato está fazendo. Eu não sou igual aos outros candidatos. São Benedito não é igual às outras cidades. A gente tem tido muito respeito e muita responsabilidade enquanto essas recomendações. E assim vai ser até onde Deus e o povo me permitir ser prefeito, se Deus quiser. Então, que todos esses cidadãos, toda a nação 70, que vai estar junto com a gente domingo, que vai dar uma demonstração, a demonstração que eu tenho visto nas casas, que eu tenho visto nas ruas, do atendimento, da confiança, da dedicação, do apoio à nossa candidatura. Essa nação 70, domingo, vai dar uma grande demonstração de força e de responsabilidade, se Deus quiser. Isso é responsabilidade. Isso é compromisso. Isso é o compromisso que Juninho Amorim 70 assume mais uma vez com o povo de São Benedito. Que esse grupo político, jamais visto na história do município, assume com o povo de São Benedito. E isso é o que nós vamos pregar, mostrar e fazer. Pois a gestão do primeiro mandato foi de compromisso. E a segunda será ainda mais. Tenho certeza disso. O povo de São Benedito sabe reconhecer o seu trabalho, o seu empenho. E chegou aquela hora. A gente pede que no dia 15 o povo reconheça isso na urna. O povo reconheça isso votando 70 para o progresso em São Benedito continuar. Verdade, Alex. É importante ressaltar. Tem muita gente dizendo já ganhou, meu voto não é mais importante, já tem 80%. Não existe já ganhou. Existe trabalho,
existe luta, existe dedicação, e se tem 80 hoje, a gente vai chegar a 85, a gente vai chegar a 90, se depender do empenho, do meu empenho, e é o que eu peço a vocês, que cada um conquiste mais um voto, que cada um se dedique, que cada um venha votar, porque cada voto é importante. Não pode relaxar. Cada um voto, mais um, é importante. Então é isso que eu peço, que o pessoal continue se dedicando, continue buscando mais um, continue correndo atrás, e que no dia a gente venha com força, com todos os cuidados, no dia 15 de novembro, com força e seguindo todas as orientações, mas que venha dar o voto de confiança, que venha dar o voto da continuação, que venha dar o voto da responsabilidade, da experiência, para que a gente continue evoluindo, avançando, e que faça um mandato cada vez melhor, se Deus quiser. Que cada um faça aquele trabalho de formiguinha, né, Isaías? É hora do reconhecimento, né? Isso mesmo. É hora de reconhecer o trabalho que foi feito com honestidade. Júnior Amorim foi eleito Júnior Amorim, e hoje carinhosamente é reconhecido como Juninho Amorim. Isso é a forma do povo de São Benedito dizer obrigado, Juninho. Eu que agradeço e peço a Deus e a confiança de vocês para por mais 4 anos cuidar da sua família, cuidar da sua cidade, cuidar do nosso povo. Muito obrigado. Queremos agradecer a todos os espectadores que estão nos acompanhando pelas redes sociais, nesse momento tão importante para o município de São Benedito do Sul, onde falamos de passado, de presente e de futuro, onde mostramos as ações que foram desenvolvidas, mesmo em meio a tantas dificuldades que a saúde enfrentou, que enfrenta diariamente. E queremos convidar a todos para seguirem as nossas redes sociais, que sigam esse empenho, e que a próxima live nós já fazemos um convite, será falando aí sobre educação. A educação de São Benedito do Sul tem sido destaque no cenário da Zona da Mata, sul de Pernambuco, em todo o estado e no nosso Nordeste. Então, muito obrigado a todos que estiveram conosco, sucesso, a live foi maravilhosa, sabemos disso, e continuaremos com o trabalho. É mais trabalho, é daqui para melhor, é São Benedito avançando, é 70 no peito e na urna, Juninho Amorim na cabeça. Muito obrigado a todos. Ele cuidou com responsabilidade, seja no campo, seja na cidade, trabalhando pelo seu povo. Por isso o povo quer ele de novo. São Benedito quer seguir em frente, com Juninho do lado da gente. A verdade é uma só, com Juninho a certeza do melhor. Juninho é 70, o bom trabalho não pode parar. O povo pede, fica Juninho, 70 vai continuar. Fica Juninho, o trabalho bem feito não pode parar. São Benedito do Sul vai avançar.